Olá, boa tarde para quem está entrando agora ao vivo. Olá para você que vai ver essa live gravada depois. O tema de hoje é sobre TPM, sobre os sintomas tão incômodos, né, que incomodam aí tantas mulheres. Será que a única opção realmente é se conformar com os sintomas? Ou será que eu preciso recorrer a remédios, a coisas externas? Será que é só isso mesmo? Não tenho como me livrar disso de uma forma definitiva? O que vocês pensam? O que vocês acham? Eu fiz alguns estudos, algumas pesquisas, né, para saber de números, como contadora de formação. Eu gosto muito de números. E no Brasil, cerca de 80% das mulheres sofrem com algum incômodo, com algum sintoma aí durante essa fase, né? Durante a fase pré-menstrual ali. E os sintomas, eles são variados, né? Então, assim, eu listei alguns mais comuns e vou falar um pouquinho sobre a causa de algum deles. E aí, se vocês tiverem mais alguma coisa diferente disso, vocês vão me falando e a gente vai conversando a respeito, tá bom? Então, por exemplo, um dos mais comuns, né, tá ali em primeiro lugar praticamente, é a questão da irritabilidade, do mau humor, né, a alteração do humor. Às vezes tem algumas que ficam irritadas o tempo todo de mau humor, e tem outras pessoas que alteram o humor, ao mesmo tempo que tá super feliz, dali a pouco tá totalmente assim querendo matar né? E isso pode vir acompanhado também de insônia, de ansiedade, né? Esse é dos sintomas mais comuns, é esse. Depois tem a questão do comer em excesso, né? Da compulsão alimentar, e quem sofre disso, a maioria, a compulsão é por doces, né? Chocolate, então, é o campeão aí na lista, né? Outros, né, enquanto uns sentem raiva, outros sentem tristeza, melancolia, fica super sensível, chora à toa, uma baixa autoestima, né, se sentindo desvalorizado. Então, aí uma característica, até um período meio que depressivo, né? Outros têm as enxaquecas, né? Às vezes uma dor de cabeça leve, mas alguns até muita enxaqueca. Eu mesma era uma que tinha enxaquecas terríveis. Cólicas, né? Cólica também é muito, muito, muito comum. E é interessante que muitas pessoas que sofrem com cólica, e não é por acaso, e vocês vão entender por quê, mas muitas costumam relatar que o primeiro sintoma que sentiu foi a cólica. E às vezes desde que começou a menstruação, às vezes não, às vezes um pouco depois. E aí é comum relatar que depois que eu comecei a tomar anticoncepcional, parou a cólica. E aí, às vezes vem algum outro sintoma ou não, né? Realmente o anticoncepcional ou até algum outro anticonceptivo, né? Mirena, enfim, né? Outras coisas que tem por aí, já resolveu, não sentiu mais cólica. E aí você fala, nossa, é isso, né? São os hormônios desses anticoncepcionais que então resolvem isso. Será que é? Vou contar para vocês. Outra coisa bem comum também é a retenção de líquido, né? O inchaço. Então, às vezes as pessoas... E esse inchaço pode ser, às vezes, só em uma parte do corpo. É só as mãos, é só os pés. Às vezes é no corpo todo. Às vezes é no seio, né? É muito comum também sentir esse inchaço, né? O seio inchado e dolorido, inclusive, né? Dor nas costas, às vezes sente, principalmente na região lombar, muitas vezes
com cólica ou não, mas às vezes muitas mulheres têm essa dor nas costas, às vezes essa dor nas costas, inclusive, ela desce, né, ela irradia para a perna. E aí tem outras coisas menos comuns, mas que também aparecem, como náuseas, né, aquele enjoo, algumas chegam até a vomitar, o desarranjo intestinal, né, uma certa diarreia, algumas prendem, outra dá uma diarreia. E então esses são os principais, né? Os mais comuns. Então, se você tem aí alguma outra coisa, algum outro sintoma diferente disso, depois você pode ir falando que a gente vai vendo. Mas, né? Então, antes de começar a falar de cada sintoma propriamente dito, né, a causa de cada um deles, eu preciso fazer uma explicação para vocês. E talvez aqui vocês já vão começar a entender, se encontrar aí. A menstruação, ela é, sem dúvida, o período mais feminino da mulher, né? Quando a gente pensa nas diferenças entre homens e mulheres, é óbvio que a principal diferença é o nosso sistema reprodutor. E a menstruação é uma consequência desse sistema reprodutor, né? A menstruação é aquele endométrio que foi formado ali no útero, né? Aquele engrossamento ali desse tecido, para poder acomodar melhor o óvulo que foi fecundado para gerar aquela vida. E quando não houve, então, para fixar melhor, né, o óvulo, e quando não houve, então, a concepção, o óvulo junto com o óvulo não fecundado, junto com esse endométrio, ele então desce em forma de menstruação. E então a menstruação, ela é uma consequência da gente ter o privilégio, a dádiva de ser mãe, de gerar uma vida, né? Não é só o ser mãe, porque o ser mãe você não precisa necessariamente gerar uma vida, né? Você pode adotar uma criança e você vai ser mãe. Mas o gerar uma vida, né? É algo divino. Somente nós, mulheres, podemos experimentar. O homem, ele pode ter muitas coisas que nós temos, eles podem ser iguais em muitas coisas, e nós iguais a ele também, até a questão de hormônio, né? Nós temos uma quantidade menor, mas nós temos testosterona, eles têm a progesterona, que é o hormônio feminino, então até ali a gente consegue se igualar, mas a reprodução é impossível. Eles podem até adotar, né? Fazer aí a mulher, se ela quer fazer uma produção independente, ela vai precisar de um homem, lógico, ou pelo menos do espermatozoide, mas ela vai gerar essa vida dentro dela. O homem pode, se ele fizer uma produção independente, se ele quiser uma produção independente, ele vai ter que pegar uma criança que foi gerada por uma mulher. Ele vai adotar uma barriga de aluguel, não sei aí, né? Falando meio aleatoriamente, mas ter uma vida, sentir uma criança aqui dentro, sentir, né, se desenvolver, sentir um chute, né? Isso somos só nós. É algo que Deus nos escolheu e nos presenteou, né, com essa dádiva de gerar uma vida, né, de gerar uma criança aqui dentro. Então é algo só nosso, é algo extremamente lindo, né? Para mim, pelo menos, é. E se você pensa diferente, então aí já pode começar o seu problema de TPM. Por quê? Como eu disse, né, o nosso sistema reprodutor é o que nos faz, o que nos torna mulher, o que nos difere do homem. Então, o período né, a menstruação em si, ela é como se fosse um pacto de sangue, como disse uma amiga minha outro dia, eu achei isso muito lindo, que a gente faz com o Criador para lembrar que a gente pode gerar uma vida. E
Então, esse período, né, o período antecedente ali a menstruação, é algo que de mais feminino existe. E se eu não gosto de ser mulher, se eu acho que ser mulher é difícil, se eu não estou completamente conectada com esse feminino, então aí começam os problemas. Porque aí todo mês, quando eu entro em contato com esse período pré-menstrual, ou com o período menstrual em si, eu preciso lembrar disso. E o meu inconsciente lembra desse conflito que eu tenho. E aí eu sofro. Portanto, existem fatores biológicos, sistêmicos e crenças que podem interferir diretamente no fato de eu ter ou não sintomas aí na TPM. Vamos começar pelos biológicos. O que pode ser apesar de ser, ele é biológico, porque ele é produzido pelo nosso corpo, mas ele vem de um trauma emocional. Então, por exemplo, frustrações sexuais. E quando eu falo frustrações sexuais, eu estou dizendo com o parceiro, né? Não necessariamente com o sexo oposto e não necessariamente no sexo, que pode ser, sim, né? Uma relação sexual frustrante, não sou feliz ali, né? Tem um parceiro e a nossa relação sexual não é bacana, então isso é, sim, uma frustração sexual, mas não precisa ser necessariamente ligado ao sexo, pode ser traição, pode ser separação, pode ser que meus relacionamentos amorosos sejam sempre muito conturbados, me tragam muita frustração, né, muita tristeza. E aí eu tava ali toda feminina, né, toda ali apaixonada, envolvida naquele relacionamento, e de repente eu sou traída, ou eu sou surpreendida pelo rompimento. Então, assim, meu inconsciente começa a pensar que, poxa vida, ser mulher é ruim. Eu não quero sofrer mais isso. Eu sofri isso porque eu estava num relacionamento amoroso. Então, para minha proteção, e aí por isso que é biológico, para minha proteção, o meu corpo entende que se eu for menos feminina, eu vou sofrer menos. Então eu preciso, fora que a gente já tem, né, essa coisa da mulher ser mais sensível, então assim, aí eu não quero ser tão sensível, eu precisava ser mais forte, e aí o meu corpo começa a produzir, e isso não tem a ver, por exemplo, com homossexualidade, ou que, eu vou ser machona, não é isso. Mas né, esse sentimento é uma energia, né? Uma energia mais masculina. E aí, quando eu entro nessa energia mais masculina para me proteger, para não ser tão sensível e não me frustrar tanto, não ter outras frustrações, né? Evitar outras frustrações, então eu passo a ter essa energia mais masculina, mas quando chega ali, né, no período pré-menstrual, inevitavelmente eu vou entrar em contato com o meu feminino. E aí, quando eu entro em contato com o meu feminino, a tendência é que o meu inconsciente começa a sofrer. E aí, dependendo do tipo de sentimento que eu tenho, ele vai estar associado a um sintoma. E depois eu vou falar exatamente disso. Outra coisa, né, que pode... Drica, oi amiga, bem-vinda. Outra coisa que pode também levar dentro desses fatores biológicos é o abuso sexual. A pessoa que sofreu, né, a mulher que sofreu um abuso sexual em alguma fase da vida, seja mesmo que tenha sido lá na infância, né, e aí entra, né, é uma situação parecida com a anterior, né? O meu corpo começa a entender que aquilo é ruim, porque
né, o abuso sexual, ele tá ali envolvido com o sistema reprodutor, com o sexo, com essa minha feminilidade. Então, de repente, assim, aí eu fui abusada porque eu era uma mulher, eu atraí aquilo pra mim. E aí, assim, tá tudo não atrasou não, Drica, tá? Estamos começando aqui, pode ficar tranquila. Então, assim, né, e depende muito do sentimento que a pessoa tem, conforme, quanto maior é aquele trauma, e às vezes não é nem só o abuso em si, mas a forma de que a pessoa foi julgada. Então, assim, eu já atendi pacientes, por exemplo, na verdade, eu acho que eu não me lembro de nenhuma cliente que eu tenha atendido que tenha passado por algum tipo de abuso sexual, em que o trauma maior foi o abuso em si. A maioria, e eu me arrisco a dizer que, pelo menos das que eu atendi, todas, o trauma maior não foi o abuso em si, mas foi o depois, as consequências disso, principalmente por parte da família. Então, muitas vezes acontece aquele julgamento do tipo: o que você fez para isso? Ah, você deve ter se insinuado, ou você estava usando uma roupa inadequada, né? A culpa é sua, né? Você foi abusada, você passou por uma situação horrível e ainda meio que, às vezes até indiretamente, mas colocam essa culpa em você. E aí você começa a pensar que é verdade, é porque eu sou mulher, eu atraí isso. E aí, então, da mesma forma, para minha proteção, o meu organismo começa a funcionar de uma forma com uma energia mais masculina. E aí, quando vem a menstruação, quando chega aquela fase, eu entro em contato com o meu feminino e lá vem os sintomas. E nesse caso, assim, quanto maior for o meu trauma, maior a minha dificuldade com esse feminino, maiores serão os sintomas, tá? Outro fator biológico é quando eu convivo num ambiente muito machista. Então, às vezes no trabalho, então tem algumas profissões que ainda são muito mais machistas. Então, por exemplo, dentro do esporte, né? Alguém que trabalha com esporte, então ainda é um ambiente muito mais masculino. Hoje já tem mudado muito isso, mas a gente ainda tem sim muitos ambientes mais masculinos. Outro dia eu estava até conversando a respeito disso com um colega que é jornalista, e ele estava falando que no meio jornalístico, por exemplo, existe muito disso ainda, né? A maioria dos repórteres são homens, por trás, né, nos bastidores, câmera, raramente a gente vê uma mulher. Tanto é que é cameraman, né? Não tem a câmera woman, né? E então a maioria é homem, então ainda é um ambiente muito machista. E às vezes até mesmo na família, né? Tem famílias que ainda tem, né? Que os homens ainda têm essa coisa muito machista e tal. E aí, se eu preciso conviver nesse ambiente, ser mulher de certa forma é perigoso, é inadequado, né? É ser inferior. Então, para minha sobrevivência também, o meu corpo começa a produzir uma energia mais masculina. E aí a mesma coisa. Entro em contato todo mês com o meu feminino, entro em conflito. Isso tudo é inconsciente, a gente não percebe, a gente não sente, não tem um exame que você vai lá fazer para mudar. Nessa questão da energia masculina, às vezes até se você conseguisse, né, se tivesse como a gente fazer um exame antes e depois, porque a gente não faz, porque a gente não vai se dar conta disso. Mas tipo assim, aí eu vou começar a conviver num ambiente agora que é machista. Eu vou lá e faço uma dosagem hormonal. E aí, passado um tempo que eu tô vivendo ali naquele ambiente, eu repito esse exame, então provavelmente eu vou ter alterado aí os meus níveis hormonais. Provavelmente eu vou ter mais progesterona, menos testosterona. Aliás, mais testosterona, mesmo menos progesterona do que eu tinha anteriormente. É uma coisa que, né, eu tô falando assim hipoteticamente, mas que é difícil, até porque a gente, durante o ciclo, né, durante os nossos ciclos, a gente altera esses hormônios naturalmente.
Mas se a gente pudesse dizer assim, sempre na mesma época, né, da mesma fase do ciclo, eu pudesse repetir, então com certeza a gente iria conseguir ver isso de forma biológica. Então, isso são coisas que acontecem com o nosso corpo, né? Eu não controlo, eu não tô ali, não é algo que eu tenha consciência disso e nem necessariamente que eu consiga alterar. Pelo menos não enquanto eu não tiver consciência. Então, esses são os fatores biológicos. Depois vem os fatores sistêmicos e eles podem, né, acabam se confundindo, se misturando, é difícil até a gente separar, eu separei aqui mais por uma questão didática, mas é difícil até a gente, em um atendimento, por exemplo, a gente entender quem começou primeiro. Mas os fatores sistêmicos, o que é isso? O nosso sistema familiar. Então, a gente pode ter conflitos dentro do nosso sistema familiar, do nosso clã, da nossa família, em que a gente vem de mulheres, e aí mãe, avó, tias, bisavó, blá, blá, né? Que sofreram muito na vida. Então, quando você vai olhar a história das mulheres da família, são histórias de muito sofrimento. E sofrimento por serem mulher. Às vezes são casos de mulheres que tiveram abusos, e aí você vai ver que a mãe, a avó, a bisavó, as tias, primas, enfim, mulheres dentro desse nosso sistema familiar que foram abandonadas pelos maridos e precisaram dar conta de tudo, de filho, de casa, de sustentar, e isso foi muito difícil, isso foi muito pesado, né? Elas precisaram de muita força e para isso. Mulheres para quem a gravidez era um sofrimento. Principalmente aí quando a gente pensa, por exemplo, a minha avó teve 18 filhos, né? A mãe do meu pai teve 18, eu acho. Não sei se foi 18. Tiveram, acho que 2 que morreram, mas acho que já estão nessa conta dos 18, mas é bastante. Não sei se foi 16, 18, mas, né, ou 18, não, acho que era 18 no total. É bastante, né? E a minha outra avó, mãe da minha mãe, teve 9. Aliás, ela teve 6, né? 3 era do meu avô, do primeiro casamento. Mas, de qualquer forma, era bastante também. E essas mulheres, elas não tinham muita opção, né? Nessa época ainda não tinha anticoncepcional, não era algo que a gente podia escolher, né? Não era, elas não decidiam, eu não quero mais ter filho, vou tomar anticoncepcional. Não, elas simplesmente tinham que estar ali disponível. Muitas vezes elas não podiam dizer nem que, hoje eu tô com dor de cabeça, não quero, né? Elas tinham que estar ali disponível para o marido a hora que ele quisesse. E aí, obviamente que era, né, um filho atrás do outro aí, sem nenhuma possibilidade de planejar, como a gente faz hoje, né? E isso era muito sofrimento, né? Elas não queriam tanto a relação em si, muitas vezes, como ou engravidar, né? Mais um filho, né? Não era o que elas queriam. Isso era muito difícil para elas, né? Mas elas precisavam se submeter. Então, elas se sentiam muitas vezes desvalorizadas, e isso pode estar aí ter permeado, eu acredito que permeou a maioria dos sistemas familiares, né? E pode ser que quando chegou em você, isso já foi amenizado, que a sua mãe já não foi assim, então quando chega em você, isso já está amenizado. Mas para algumas, até a própria mãe, né, passou por isso. Pode ser que de mulheres que assim a gravidez foi um sofrimento, não nesse sentido, às vezes até foi uma gravidez planejada, mas que foi difícil, mas que às vezes ela correu um risco, às vezes ela quase morreu, ou perdeu a criança, né? Houve um aborto, e aí a criança, né? E aí também ela fica com esse medo, né? Então fica gravado aquele padrão de engravidar é perigoso, engravidar traz sofrimento, engravidar é doloroso. Aquelas que tiver, olha lá, 9 gestações, né? Então, a minha teve 18, pensa. Outra coisa, mulheres que têm aquele sentimento de eu me basto.
Eu não preciso de homem. Homem só dá trabalho, homem não serve para nada, homem é ruim, homem é sujo, homem é uma desgraça, né? E aí, o que a gente faz? A gente exclui o feminino, né? Porque o homem não é bom, então a gente exclui o feminino. E assim como se eu excluo o meu, aliás, a gente exclui o masculino, né? E se a gente exclui o feminino, igual eu falei lá no caso dos biológicos lá, que eu passo eu excluo de certa forma o feminino e passo a funcionar com uma energia mais masculina, se isso faz mal, então tem gente se identificando aí, né? Então, se eu excluo o masculino, isso também faz mal, porque eu só sou feminina porque existe um masculino. Porque se fosse tudo mulher, né? Nem teria como ser tudo mulher, né? Não ia ter a procriação. É preciso do feminino e do masculino. E como a gente está falando de uma menstruação, que é um reflexo, que é um resultado do nosso sistema reprodutor, se eu excluo o masculino, o meu feminino vai ser totalmente afetado. E às vezes, assim, pode ser esse caso, né? Excluir o feminino, pode ser nesse caso de, né? Eu me basto, e às vezes não é nem eu, às vezes isso é um pensamento da minha mãe ou da minha avó, né? Que tá ali no sistema familiar também. E às vezes pode não ser necessariamente isso, às vezes pode ser traumas com o pai. Né? Eu não me senti acolhida pelo pai, eu não me senti amada. O nosso pai é o nosso primeiro parceiro da vida, é o nosso primeiro grande amor. O primeiro grande amor da mulher é o pai. E aí, se o meu relacionamento não foi bom, né? Se não foi um relacionamento onde eu me senti amada, então eu me sentia rejeitada, então a minha tendência é generalizar, né? É dizer que é excluir esse feminino, ou porque eu me senti abandonada, ou porque eu me senti rejeitada, às vezes eu me senti traída, né? Tem muitas mulheres que inconscientemente, às vezes sem nem se dar conta, mas a gente se sente traída pelo pai, quando, por exemplo, ele tá lá com a mãe, ele vem e fala, ai, você é minha princesinha, mas depois ele vai dormir com a minha mãe, depois ele me larga aqui no quarto sozinha, dormindo, morrendo de medo, e vai lá dormir com a minha mãe, né? E aí a menina se sente traída pelo pai, e essa dor ela vai carregar na vida, e de certa forma ela vai também excluir o masculino. E aí também, se eu excluo o masculino, eu tenho um problema no meu feminino. E depois vem as crenças. Como eu disse, essas crenças elas acabam se misturando ali com os fatores sistêmicos, porque o que se transforma em crença na nossa vida geralmente vem daquilo que a gente aprende em casa, daquilo que a gente aprende desde criança em casa. Então, por exemplo, uma crença muito comum que daí nesse sentido que eu falei da gente excluir o masculino. Mulher não pode depender de homem, porque senão vai, né? Isso é uma coisa que eu sempre ouvi, por exemplo. Né? Se eu dependesse do seu pai, a gente tinha passado fome. Então, você tem que trabalhar, você tem que se virar, você tem que se bastar, né? Aquela história do eu me basto. Então, você tem que se bastar, você não pode depender de homem. E aí, se eu não posso depender de homem, eu tenho que ir para a luta, eu tenho que me autossustentar. Então, automaticamente, isso é uma energia masculina. E aqui eu não tô falando de feminismo, não tô falando de machismo, não tô falando que mulher não pode trabalhar, não é isso, né? Mas biologicamente, se a gente olha, por exemplo, para o reino animal, quem é por exemplo, olha lá o leão, né? A leoa, ela vai para caça, é ela quem caça, né? Então, quer dizer, ela trabalha, então não é o fato de trabalhar, até a gente estava conversando isso outro dia, né, Rê? Às vezes a gente fala, não, trabalhar não é coisa de mulher, não, pera lá, a leoa é ela que vai para caça, mas é o leão quem protege, ele é o líder, e ele é o líder porque ele protege o bando, então ele tá ali protegendo, fornecendo um ambiente seguro para que ela então possa ir à caça, né? Então não é disso que eu tô falando, de tipo assim, eu não posso depender, mulher não pode depender, não pode trabalhar, não é nisso, mas é nesse sentido de que nós fomos
criadas, a Bíblia diz, e aí para quem acredita em Deus, eu acredito, a Bíblia diz que nós somos a parte mais frágil, e a parte mais frágil não é que, ai, coitadinha, ai, é fraquinha, não, né? A parte mais frágil é porque a gente é muito mais emocional, a gente é muito mais sensível, então a gente precisa dessa proteção do homem, a gente precisa que ele nos proteja como vaso mais frágil, que é né, o que a Bíblia diz, mas não porque a gente é fraquinha, a gente não aguenta nada, não é isso, é porque nós somos muito mais sensíveis e diante de uma dificuldade a gente fica muito mais perdida, né? Então o homem, por ele ser muito racional, ele consegue, na hora ali do perigo, ele consegue tomar uma decisão mais assertiva no primeiro momento do que a gente que precisa de um tempo para acalmar as emoções. Então é nesse sentido que a gente precisa, por mais que a gente diga que não, eu me basto. Quando eu digo eu me basto, eu tô escondendo por trás disso uma dor muito grande. Uma dor de alguém que foi ferido porque queria ser protegido e não foi. Então eu passo a ir para o outro extremo e dizer, não, eu me basto, eu não preciso de homem, eu não posso depender de homem. E aí isso pode ser daquilo que eu ouvi e pode ser daquilo que eu experimentei na minha vida, né? Outra crença, homem nenhum presta. Homem nenhum presta, não, né? Não, é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Às vezes a gente diz assim, não, homem não é tudo igual, não. Um é diferente, um é pior do que o outro. E aí a gente fala nisso meio brincando, mas isso expressa muitas vezes aquilo que tá lá no nosso inconsciente. Às vezes a gente nem pensa racionalmente tão forte daquele jeito, mas isso tá lá no nosso inconsciente. Então, se homem nenhum presta e eu preciso de um homem para procriar e a menstruação é esse feminino que precisa de um masculino, conflito. Outra crença, que essa eu ouvi muito hoje, inclusive, né? E tem umas amigas aí que estavam participando dessa conversa lá num grupo e que eu ouvi bastante isso. Menstruar é horrível. Se a gente lembrar até um tempo atrás, aí na época das nossas avós, o período menstrual, elas nem falar menstruação era feio, né? A gente nem falava essa palavra, era muito feio. Então era assim, a mulher tá num período incômodo. A gente não dizia a gente não, elas, né? Ela tá menstruada, ela tá incomodada. Então já olha o peso disso. É algo feio, é algo sujo. E aí, se eu passei por situações de, por exemplo, igual eu ouvi hoje de uma das amigas, né? Meu fluxo era muito intenso, então eu vivia com a calça manchada. E aí, às vezes, eu me sentia envergonhada, às vezes, assim, a gente encontra alguns maldosos aí que tira sarro, e mesmo que não tire, a gente... Tem gente se entregando. Eu não tô falando quem falou, tá? Eu só tô falando o que eu ouvi. Isso, real. História da palavra Chico, né? A gente nem fala... Tô de Chico hoje, né? A palavra menstruação era algo feio. E aí, o que a gente cresceu acreditando? Que menstruação é horrível. E se é horrível, pensa assim, se você cresceu acreditando, por exemplo, que maçã é horrível. Sempre te falaram desde criança, isso aqui é horrível. Aí não põe isso na boca que isso é ruim. Você nunca nem experimentou, mas se alguém desde sempre te falou que aquilo é horrível, você vai querer experimentar, pelo menos? E provavelmente, se você experimentar, você já vai estar tão com aquela crença que aquilo é horrível que você não vai nem se permitir saborear para ter a sua própria opinião. Você já vai achar aquilo horrível. É a mesma coisa. Então, a gente cresce ouvindo que menstruar é horrível. Eu vou acreditar e vou achar, né? E aí, assim, por que eu tenho um fluxo intenso? Eu já tenho um fluxo intenso porque eu tenho um problema com isso. Eu vou falar um pouco mais disso ali na hora que eu falar dos sintomas, mas olha só, quando eu acredito que eu tenho, né? Eu acredito que isso é horrível. Então eu já tenho um problema. Então, a hora que vem a minha primeira menstruação, aquilo para mim já é
horrível, né? Já é uma decepção, né? Eu falo, poxa vida, eu queria tanto evitar isso, eu queria prolongar, né? E é muito comum a gente falar isso, né? Ai, que pena, tão novinha e já tá menstruada, já vai começar a sofrer tão cedo. E aí, então, a hora que vem aquilo, meu Deus, aquilo, meu mundo acabou. E aí, se meu mundo acabou, se aquilo é horrível, eu me sinto em conflito. Se eu me sinto em conflito, eu vou ter sintomas. E aí, se eu vou ter sintomas, isso vai reforçar aquela ideia de que é horrível. E aí vai virando um ciclo. E aí, quanto mais eu acho que é horrível, mais eu vou ter sintomas. E quanto mais eu tenho sintomas, mais eu acho que é horrível. E vai virando aquela coisa e o negócio vai se tornando cada vez mais crônico. E aí é por isso que muitas vezes, no começo, quando eu tive a primeira menstruação, eu não senti nada. No começo, ali nos primeiros tempos, não tinha nada, mas depois foi aumentando. Ou né, nesse caso, se eu cresci acreditando que era horrível, então provavelmente na minha primeira menstruação eu já vou ter algum incômodo, já vai ser complicado, já vai ter algum sintoma e eu vou falar, nossa, é horrível mesmo. E aí, mas aí era assim, um incômodozinho. E aí, quanto mais esse ciclo vai se repetindo e eu vou reforçando essa crença de que isso é horrível, então maiores vão se tornando, mais crônicos vão se tornando sintomas e muitas vezes eu vou agregando outros, né? Porque aí, por exemplo, nesse caso de, ai, manchou. Aí manchou, alguém tirou sarro. Aí eu me senti desvalorizada. Aí eu me senti desvalorizada, então agora, além disso, vai vir outro sintoma associado. Entendeu? Então, na hora que eu for falar ali dos sintomas, eu vou falar um pouquinho mais disso. Outra crença: mulher nasceu para sofrer. Ser mulher não é bom. Eu queria ter nascido homem. Na próxima encarnação eu quero nascer homem. Ser mulher só serve para sofrer. Então, eu excluo meu feminino. Ser mulher é ruim. E se ser mulher é ruim, quando eu entro em contato com o meu período feminino, com o meu feminino, o que que acontece? Conflito. Conflito traz dor. Entender? A gravidez é ruim, é perigoso, né? E aí, assim, isso eu já falei um pouco lá né, essa crença, ela não vai sair do nada, né? Essa crença, geralmente, ela vai vir lá dos fatores sistêmicos, porque se eu acredito que gravidez é ruim, é perigoso, é porque dentro do meu sistema foi isso que as mulheres passaram, que eu vi, que eu aprendi, que me falaram, então eu vou alimentar essa crença. Ter filho é ruim. E às vezes uhum. Drica, então, essa questão tem, né, hoje em dia, antigamente, menstruar com 15 anos era normal. Hoje, por que que as meninas tão cedo, às vezes com 11, com 10, eu já vi, né, meninas aí com 10 anos já menstruando, o que que acontece? A, a isso mesmo, Anice, não suporto quando falam assim, né, sobre ser mulher, eu não sofro por isso, eu também, eu sou muito feliz por ser mulher, isso, Drica, isso gera algo ruim pra menina, né, porque ela não quer menstruar para continuar crescendo, né, e aí por que que elas têm menstruado cada vez mais cedo? Primeiro que por exemplo, elas às vezes não cresceram o suficiente porque já não tem um ciclo adequado de sono. O hormônio do crescimento, ele é liberado da meia-noite às 3 da manhã. Esse é o período que o nosso corpo libera o hormônio do crescimento. Só que para a gente poder absorver e aproveitar e realmente crescer, né, a criança, ela precisa já estar num sono profundo, há pelo menos 2 horas, hora que esse hormônio começa a ser liberado. Ou seja, se meia-noite ele começa a ser liberado, para eu aproveitar todo o período dele ali da meia-noite às 3 intensamente, às 10 no máximo essa criança precisa estar dormindo, porque daí até as 2 horas, até a meia-noite, se ela dormiu às 10, até a meia-noite, ela já vai estar nesse sono profundo e aí então ela vai conseguir, o organismo dela vai conseguir absorver esse hormônio do crescimento na sua totalidade. Mas hoje em dia, o que que a gente vê? Criança até tarde na frente da televisão ou com o celular na mão, e isso vai
ativando cada vez mais, né? Porque aquilo ali é muita luz, é muita. E eu já falei, né, disso, eu não vou estender muito, porque eu já fiz uma live falando sobre insônia, em que eu falei muito disso, que as luzes, né, essas luzes do celular, da televisão, a própria lâmpada, né, para a gente conseguir produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, a gente precisa estar em escuridão total. A melatonina precisa, né, para ser produzida, vai se exigir, a live vai ficar gravada. Bom, a menos que o Instagram dê algum pau aí, né, mas em princípio vai. Então, assim, a gente precisa né, que esteja totalmente escuro para a gente começar a produzir a melatonina. E não é assim, apaguei a luz e agora eu vou dormir. Não, esse hormônio ele vai sendo produzido aos poucos. Na verdade, ele começa a ser produzido durante o dia porque ele precisa de vitamina D para ser produzido. As crianças vão tomar sol para ter vitamina D? Fala para mim. As crianças hoje em dia trancadas dentro de casa, né, e na tela o dia inteiro, já começa por aí. Então, não toma sol, não tem vitamina D, já diminui a produção de melatonina. Aí, para piorar, fica com as luzes artificiais ali, principalmente essas dos celulares, até tarde. Tá totalmente ativa, né, totalmente pilhada, aí vai dormir tarde, aí o hormônio do crescimento ele não vai ser produzido em outro horário, é nesse horário. Aí ela não vai ter a absorção completa desse hormônio do crescimento, ela vai, né, ficando, não vai aproveitar tanto, não vai crescer tanto quanto poderia crescer. Aí, ao mesmo tempo, e principalmente por estar ali nas telas o tempo todo, cada vez mais as crianças estão expostas à sexualidade antes da hora. Né, as cenas de beijo, eu não tô falando de sexo explícito, mas, por exemplo, uma cena de namoro, de beijo, de abraço entre casal, a criança mais cedo, né, porque, assim, eu lembro que antigamente, criança com 10 anos tava brincando de boneca, né, hoje as meninas com 10 anos já estão com namoradinho, né, isso por quê? Porque isso está sendo estimulado mais cedo, e quanto mais cedo eu estimulo isso, então mais cedo vai vir a minha menstruação. Isso né? Eu vou começar a produzir esses hormônios muito mais cedo. E aí vem a menstruação, e aí eu ainda não cresci o suficiente. Primeiro, porque eu não tenho um sono adequado. Segundo, porque realmente ainda não é a idade de eu ter crescido, né, aquilo. E aí, depois que vem, né, muda toda essa questão ali hormonal, realmente, não é que não vai crescer mais, ainda cresce sim, mas não tanto quanto poderia crescer. Né? E aí já começa todo esse trauma, né? De menstruar é ruim, por conta da menstruação que veio cedo, eu não cresci quanto eu queria crescer. E aí eu já começo, muitas vezes, tem meninas, né, que dependendo se for muito cedo, às vezes precisa até fazer algum tratamento, tomar algum remédio para conseguir, procrastinar esse início da menstruação. E aí ela já começa a viver ali todo um conflito que para ela vai mostrar que ser mulher é ruim ou que menstruação é ruim, né? E aí já vai gerando esses conflitos, tá? E essa questão de ser mulher é horrível, geralmente vem, então, ali das mulheres com quem a gente convive, que sofreram muito na vida, que foram desvalorizadas por serem mulher, né? E aí vem essa crença de que ser mulher é ruim, e ser mulher é ruim, e o que tem de mais feminino do que a menstruação? Então, eu não gosto da menstruação, eu gero conflito e o meu organismo vai responder a isso. Eu preciso entrar ali numa energia mais masculina, né? E por isso que eu falei aí hoje que aquela mulher que fala assim, o meu lado masculino não gosta disso, eu sou muito masculina para isso, né? Então, se eu sou muito masculina para isso, é porque em algum momento da minha vida eu precisei excluir esse feminino. Em algum momento da vida, por algum motivo, seja porque eu ouvi, porque eu vi, porque eu trouxe na minha herança familiar aí, no meu sistema familiar, eu aprendi que ser mulher é ruim, que ser mulher não é bom. E se ser mulher não é bom, então eu vou entrar, e aí entra o biológico,
né? Aí o meu próprio corpo vai produzir mais, vai entrar nessa energia mais masculina. E olha, eu não tô falando aqui que vá de homossexualismo, não é disso que eu tô falando, tá? É só uma energia mais masculina. E aí, se eu entro nessa energia mais masculina, automaticamente, quando eu for entrar ali, né, entrar todo mês em contato com o meu feminino, isso não é bom. E aí, meu inconsciente, então, vai trazer no meu corpo todos esses sintomas, tá? E ainda tem aquele meio termo que eu não vou entrar muito aqui, mas é a vida intrauterina, né? Enquanto a gente, durante a nossa gestação, às vezes assim, não é necessariamente algo que veio lá, a minha avó passou, minha mãe passou, mas às vezes na gestação, a minha mãe teve algum problema, então, por exemplo, uma mulher foi abandonada pelo marido, né? Engravidou e foi abandonada, a que sei lá, passou por algum conflito, se separou, enfim, teve uma briga muito séria, algo, né, que nessa conotação de me sentir desvalorizada por ser mulher, né, algo que abalou o feminino dela, né, e aí, enquanto a gente tá lá na barriga da mamãe, a gente sente tudo que a mamãe sente. E aí a gente já. E aí, provavelmente, essa mãe, além de sentir, né, só ali na gestação, mas provavelmente se ela sentiu isso, pode ser que depois ela tenha falado isso, né? Ela continuou com esse sentimento e falou isso, então vem essa crença, tá? E aí, com tudo isso, seja qual for o sintoma aqui, né? Qual for o motivo aqui que você se encaixa, mas você fica com aquele sentimento de que é duro demais ser mulher, é difícil demais, eu tenho raiva de ser mulher. E aí vem os sintomas. E aí cada sintoma, e agora eu vou entrar em cada um deles e eu vou falar qual o sentimento que causa, né, esse sentimento, qual o sintoma que cada sentimento causa. E aí eu vou falar que eu tenho uma relação aqui, como eu disse no início, talvez, né, para quem chegou aí mais tarde, não pegou quais os sintomas que eu falei aqui, né, que eu vou falar de cada um deles, eu listei quais os que eu vou falar, mas se tiver, né, eu vou falar desses, e se tiver algum outro que não tá aqui, você tem algum diferente, você vai me colocar aí depois e eu falo, tá? Então, o primeiro, que é um dos mais comum, inclusive na enquete que eu coloquei, né, nos stories, foi o primeiro, é a irritabilidade. E essa irritabilidade, ela não é assim, acordei de mau humor, porque isso, né, de vez em quando a gente acorda, às vezes aconteceu alguma coisa, não tô bem, fiquei chateada, fiquei com raiva, tô de mau humor. Mas é algo extremo, né, aquela coisa assim, que você tem vontade de morder né. E às vezes, e aí assim, eu quero te levar a pensar, a analisar se esse é o seu sintoma, e eu quero até que vocês coloquem aqui para mim. Quem fica de mau humor na TPM, diz aí para mim. E aí eu quero que vocês pensem se esse mau humor, ele é com todo mundo, é qualquer um que olhe para você, você já tá cuspindo fogo, ou se é com uma pessoa específica. Quando eu pergunto isso, né, em atendimento, muitas mulheres param para pensar e falam, sabe que não é com todo mundo? Sabe que assim, às vezes eu tô até meio irritada assim, mas é principalmente com meu marido, com meu namorado. Nossa, eu não posso nem olhar para ele. Tem mulher que durante a TPM não pode nem com o cheiro do marido. Ah, tá. Né? Eu vou falar Anícia, eu vou falar de outros sintomas também depois. Drica, né? Fica irritada, geral, ok. Mais com o marido, tá. Então vamos lá. E essa alteração de humor, ela pode vir acompanhada de uma ansiedade, às vezes de uma insônia, né? E uma dos sentimentos que quando geral, né? Com algumas é geral, não é com todo mundo. Então, qual é o conflito que está por trás? Qual é o sentimento que está por trás disso, né?
mas com os de casa. Isso de certa forma é normal, porque com os de fora, independente de TPM ou não, a gente se controla muito mais, né? A gente vai, né, até por uma questão de educação e tudo mais, a gente se segura. Mas, com o meu chefe, ó, isso pode ser um trilho de conflito aí. Figura de autoridade, tá? E aí, então assim, quando a gente tá com os de fora, a gente até dá uma segurada, uma controlada mais. E até porque a gente fica controlando tanto às vezes com os de fora, a hora que chega em casa a gente se sente à vontade, que aqui eu não preciso de máscara, aqui eu posso ser quem eu sou, né? E aí a gente acaba descarregando, infelizmente, muito mais naqueles de casa, né? A vontade de comer reboco da parede é boa, Drica. Ai, só você. Bom, então, quando é geral, qual é o sentimento? Eu tenho raiva de ser mulher, né? Muitas vezes, conflitos de injustiça, né? Pode ser por uma perda injusta, pode ser por uma perda de território. E aí, assim, essa perda pode ser, inclusive, alguém que morreu, sabe? Alguém que morreu e eu achei injusto. Por quê? E aí, assim, pode até. Aí não tem nada a ver diretamente com o ser mulher. Pode ter essa questão do eu tenho raiva de ser mulher, né? Então eu tenho raiva, eu fico irritada, né? Como é que eu fico quando eu tô com raiva de alguma coisa, né? Então eu fico irritada e aí é com todo mundo, né? Deixa eu só trocar o meu fone aqui. Vocês estão me ouvindo? Troquei o fone aqui, o outro estava acabando a bateria. Tudo bem? Faz um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Acho que tá, né? Então tá. Então, se é geral, então é essa questão mais do eu tenho raiva de ser mulher. Ou pode ser também uma outra coisa, é a questão de perda. Por quê? A menstruação, ela tá ali envolvida o ovário e o útero, principalmente. Beleza, gente, obrigada. O ovário e o útero, né? E o ovário, os conflitos que fragilizam o ovário são os conflitos relacionados a grandes perdas. Então, quando eu tenho uma grande perda, e geralmente por morte, vai fragilizar o meu ovário. E perda, assim, de alguém próximo, né? De alguém, e aí pode ser de um filho, pode ser de um pai, pode ser de um gatinho, de um cachorrinho que eu amava muito, né? E aí isso vai fragilizar o meu útero, aliás, o meu ovário. E aí todo mês, então quando eu entro ali, né, na TP, no período pré-menstrual, e que os ovários estão ali, né, naquela mudança de diminuir estrógeno, né, aí para poder vir ali a menstruação, então, e principalmente se eu achei que aquela morte foi muito injusta, sabe? Não foi justo a forma que aquela pessoa morreu, ou isso não é justo, às vezes a gente se revolta até com Deus, né? A primeira fase do luto, via de regra, é a revolta, né? E aí, assim, por que né, achei isso muito injusto, fiquei com raiva, né? Aquele sentimento de raiva, porque aquela pessoa morreu, porque, né, tive aquela perda. E aí, então, eu vou toda vez que vier o meu ciclo, o meu ovário que tá fragilizado, ele vai doer, né? Ele vai ser reativado ali, essa memória vai ser reativada, essa memória de injustiça, de raiva, e aí eu vou estar com raiva do mundo, né? De todo mundo. É como se eu revivesse, isso assim, se aquele luto não foi bem trabalhado, tá? Porque existem fases do luto, né? E a primeira fase geralmente é essa, é a fase de revolta, de indignação, do porquê, né? Aí, quando eu vou elaborando, eu vivo aquele luto e que passou, e não que eu vou esquecer, mas né, já não tô mais com aquele sentimento de raiva, aí a tendência é que isso passe. Mas alguns lutos, algumas perdas, e principalmente quando a gente é mais nova, quando a gente é criança, às vezes isso não é bem elaborado e aí essa dor permanece para a vida toda. E aí, se essa dor permanece para a vida toda, toda vez que
o meu ovário estiver ali em atividade, ela vai disparar um gatilho, tá? E aí eu vou ter essa sensação de raiva, é como se eu revivesse, né? Eu não lembro, conscientemente eu não lembro, mas é como se o meu inconsciente revivesse aquela situação de raiva, aquele momento de raiva extremo que eu tive. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que é isso em questão. Isso em questão e assim, quando tem, por exemplo, a insônia, né? Além da irritabilidade, tem a insônia também nesse período. A insônia, ela é ativada, e eu também tenho uma live, né, que ficou gravada falando sobre insônia. Ela acontece quando eu estou em períodos de conflito. Então, tipo assim, eu não posso dormir porque eu tô pensando em algo, eu tô, né, eu tô em perigo, então eu não posso dormir, eu tenho que ficar alerta. A insônia é um estado permanente de alerta, então eu preciso ficar alerta. E aí, então, se foi um conflito que eu tive, né, como esse exemplo da perda, por exemplo, aí quando à noite o meu inconsciente fica remoendo. Tá bom, eu espero que eu consiga, Paulo. O plano é esse, né? E se por acaso não ficar, a gente repete outro dia, tá bom? E aí, então, por exemplo, né, durante a noite, o meu inconsciente vai ficar remoendo aquele conflito, que no consciente eu não lembro, mas no meu inconsciente tá lá e ele vai ficar remoendo. E daí, se ele tá remoendo aquilo, é onde eu tenho a insônia, tá? E aí, isso quando é a irritação geral com todo mundo. Agora, quando a irritação é mais forte com o marido, né, com o parceiro. Geralmente são aqueles conflitos ou crenças ou fatores sistêmicos, onde eu encaro engravidar como algo perigoso, a gravidez é ruim, ter filho é ruim, né? Então, sempre naquela conotação de gravidez é sofrimento, gravidez é ruim, ter filho é ruim, tudo que envolva diretamente o engravidar. Mesmo que isso não seja consciente, tá, gente? Às vezes é difícil a gente identificar, porque às vezes você fala, não, mas eu não penso assim. Mas não é o pensar, às vezes é o que você ouviu a vida inteira e lá no seu inconsciente ficou registrado isso. E lá no fundinho, às vezes você não, racionalmente, você nem percebe que você pensa isso, mas às vezes nas suas falas, às vezes em alguns, né, alguns momentos você acaba expressando isso sem nem se dar conta, né? E aí, se gravidez é perigoso, gravidez é ruim, né? Eu não posso engravidar. Então, se eu não posso engravidar, para engravidar eu preciso do quê? Uma bala para quem me responder do que eu preciso para engravidar. Já sabem, né? Eu preciso de um parceiro, preciso fazer sexo para engravidar. E aí, se engravidar é perigoso e eu não quero, então eu preciso afastar esse parceiro. Eu preciso dar um jeito de não fazer sexo. E aí, para poder afastar qual é a forma de afastar esse parceiro? Ficando irritada, querendo mandar ele para longe. E isso às vezes não é consciente. Às vezes você fala, nossa, mas não tem nada a ver, eu amo meu marido, eu não quero afastar ele, né? Mas quando eu vi, já fiz, né? E quando eu vi, eu já fiz, porque esse tipo de reação, esse tipo de atitude, ela não é planejada e ela não vem do nosso consciente, ela vem do nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele grava tudo que a gente viveu desde a gestação, mesmo que o inconsciente não. E por que o consciente não lembra? E é interessante, gente, que olha só, a maioria dos traumas que a gente traz, que a gente carrega, que desencadeiam inúmeros sintomas na vida da gente depois de adulto, eles acontecem principalmente na primeira infância, até os 7 anos. É o período que a gente está formatando a nossa visão de mundo, a gente está aprendendo o que é o mundo, né? A nossa leitura de mundo é formada ali na primeira infância, até os 7 anos. E nessa fase, o nosso córtex pré-frontal,
que a parte do nosso cérebro responsável pelo cognitivo, pelo racional, ele está totalmente imaturo. Na verdade, ele só vai completar a maturação entre 20 e 25 anos. Entendeu? Por isso que jovem faz muita merda também, né? Porque o racional ainda não está completamente maduro. Só lá por entre 20 e 25 anos. Então, imagina uma criança, né, entre 1 e 7 anos. Ela não tem nada de racional ainda. Ela é pura reação, né? É puro a parte reptiliana do cérebro, que é responsável pela sobrevivência, e a parte límbica, que é responsável pelas nossas emoções. Então, tudo que a gente vive nessa fase é registrada com esse filtro só. E aí fica lá no inconsciente. O nosso consciente ainda, né, a parte da memória, inclusive, não está completamente formado. Por isso que a gente tem, geralmente a gente não lembra das coisas da infância, né? É muito raro as pessoas que lembram coisa com menos de 5 anos, é muito difícil encontrar alguém que lembre de alguma coisa. Porque essa parte do cérebro ainda não está pronta, não está preparada para isso. Mas o nosso inconsciente, ele existe desde que a gente é óvulo e espermatozoide, antes ainda de ser embrião, inclusive. As células, o óvulo e o embrião, eles são umas células e na membrana celular, em todas as membranas das nossas células, de acordo com a epigenética, elas têm memória de todos os, principalmente os traumas emocionais que acontecem na vida daquela célula. Então, eles já trazem, inclusive, dali da mãe e do pai, de tudo que eles viveram, né? E aí vão ficando nas nossas células também, desde a gestação. E aí, então, o nosso inconsciente, ele lembra de tudo isso. E 95% das nossas ações e reações, elas são controladas pelo nosso inconsciente. Só 5% é pelo nosso consciente. É por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, eu não queria fazer quando veja fiz. Ah, eu não, né, não queria, tentei me controlar, mas de repente saiu. É por isso. Porque enquanto você tá ali, por exemplo, eu vou mudar de hábito. E aí, enquanto você tá ali focada, presente, com o teu consciente, presente naquela atitude, você consegue se controlar. Mas passou um pouco, você tá lá no piloto automático, já foi. Porque aquilo tá lá no inconsciente. Então, você precisa substituir aquela mensagem que tá gravada lá no seu inconsciente por outra diferente para você conseguir mudar. E aí, como é que a gente faz isso? Pode ser pela repetição desse novo padrão, né? Com essa mudança de hábito consciente, então estando com um esforço muito maior do nosso consciente, até isso conseguir. Mas pensa, uma vida inteira você agindo de uma forma, e daí você querer mudar esse hábito com o seu consciente pela repetição, foi lá, sei lá, 30 anos de um padrão, e aí você repetir mudar esses 30 anos é difícil. É possível? É, mas vai muito tempo e precisa de muito esforço. E aí, por isso que, por exemplo, a ressignificação que a gente faz na terapia, né, aí usando o método MPC, usando a hipnoterapia, ela é muito mais rápida, porque daí a gente vai mudar isso lá no inconsciente, a gente vai direto lá no inconsciente para alterar essa programação, entenderam? Então, é por isso que isso é mais rápido. E por isso que isso nem sempre é consciente, a gente não se dá conta. Nossa, eu amo meu marido, eu não quero afastar ele de mim. Mas não é contra ele, não é contra a pessoa, mas é contra a questão de engravidar, que é perigoso, que às vezes não era nenhuma crença sua, né? Às vezes é algo que você trouxe aí da sua mãe, da sua avó, né? Das mulheres do seu sistema familiar, tá? Bom. Então, irritabilidade, mau humor, é isso, entendido? Ficou alguma dúvida, né, a respeito disso? Se alguém tem esse, né, quem tem, coloca aí para mim, vai comentando aí se fez sentido, né, se você conseguiu identificar algum padrão em você já em relação a isso. E agora, antes de entrar um pouco, no próximo, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Garganta seca já de tanto falar. Nem tô olhando a hora, gente. Se por acaso o Instagram... tá. Com o chefe, figura de autoridade, né? O chefe,
Olha, já deu 1 hora, tá? O Instagram tem deixado as lives aí rolarem mais de 1 hora, mas se por acaso cair, eu entro novamente, porque a gente ainda tem bastante assunto aqui para falar, tá? Então, se cair, vocês entrem de novo. Ah, então, o chefe é figura de autoridade, né? Então, assim, e aí a gente tem, né? É um caso mais específico, a gente precisaria olhar mais especificamente para esse. Qual foi o conflito que existiu com uma figura de autoridade, e via de regra, essa figura de autoridade é o pai, né? Então, que eu me senti irritada, que eu fiquei com raiva, por ser mulher, talvez. Por exemplo, meu pai queria um menino e não uma menina, e aí então eu fiquei com raiva disso. E aí eu fiquei com raiva do meu pai, e o meu pai, ele é a primeira figura de autoridade que eu tenho na vida, e depois eu transfiro isso para o chefe, porque o chefe é uma. Pode ser que eu tenha com um professor, né? Depois com o chefe, porque são as figuras de autoridade que tem ali na minha vida e que meu inconsciente vai entender como simbolicamente a figura do pai, entendeu? Não sei se fez sentido aí, mas é mais ou menos isso. A gente teria que olhar assim, mais especificamente, entender, né? Porque é um trauma bem específico, mas é nessa questão, né? Por aí. Ah, Vanessa, chegando agora, bem-vinda. Maria, a gente já tá aí rolando, já falei bastante coisa, mas eu vou deixar a live gravada, tá? Então depois vocês podem voltar aí do início. E continue aqui que a gente ainda tem bastante assunto, vocês não vão ficar perdidas não, tá? O próximo sintoma é a compulsão alimentar, né? O comer em excesso. E aí outra coisa que eu quero que vocês digam, beleza, Rê. Outra coisa que eu quero que vocês vão me dizendo aí, quem tem, né, quem come demais, sente essa necessidade de comer muito ali na TPM, a maioria é vontade de comer doce, principalmente o chocolate. Mas algumas pessoas não, uma é comer, comer, comer mesmo, né? Não necessariamente só doce, mas a maioria é doce. E aí, quem tem isso, eu quero que vocês vão dizendo aí pra mim. Se é só doce, se é todo tipo de comida, e se é doce, é qualquer doce, ou é mais o chocolate. E aí, o que é isso? Então, primeiro, pode ter a conotação de a menstruação é horrível, é muito difícil passar por isso é muito chato, é um período assim de muito sofrimento. E se é muito sofrimento, aí tanto a menstruação como um dragão de chocolate, doce, 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 tá? Então, se é muito ruim passar por tudo isso, né? E aí pode ser tanto porque a menstruação é ruim ou porque engravidar é ruim, né? Mas geralmente mais na conotação de que a menstruação em si é ruim ou ser mulher é ruim. Aí eu preciso, então, o quê? Eu preciso ter uma compensação. Isso é muito ruim, é um período muito difícil, que para conseguir passar por ele, eu preciso de uma compensação prazerosa, de algo que me dê. Porque se é muito ruim, eu estou em conflito, o meu organismo vai produzir muito cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí eu preciso de algo que me libere endorfina, né? Para poder me dá uma aliviada. E aí eu preciso de algo que me dê prazer. E aí, se eu preciso de algo que me dê prazer, eu preciso me compensar com algo que eu goste, né? E aí, esse algo que eu. Isso mesmo, porque mesmo que. Ó, a Rê tá falando, isso aqui é importante. Que é tão subconsciente que eu uso DIU e não tenho fluxo, mas sinto sintomas assim mesmo. Exatamente por quê? Mesmo que você não tenha o fluxo em si, mas você tem o ciclo do mesmo jeito. Então, o teu inconsciente está entrando em contato com o feminino de qualquer forma. Então, não depende necessariamente de ter o fluxo ou não. De interromper o fluxo, não. Mas, por exemplo,
aquelas mulheres, a hora que eu for falar de cólica, eu vou falar disso, que às vezes quando eu uso determinados tipos de anticoncepcional ou formas contraceptivas, diminui a cólica, né? Aí eu vou falar um pouco disso. Então, o comer em excesso, a primeira coisa pode ser uma compensação, né? Uma compensação para eu ter algo prazeroso, porque aquilo é muito difícil passar por aquilo. Outro, e aí, principalmente quando é de tudo, né? Quando é todo tipo de comida. Eu vi aqui alguém falou, deixa eu ver se eu acho aqui. A Anis falou, né? De comidas açucaradas ou gordurosas. Tá, não, essa acho que vai ter a comida, muita comida, né? A Vanessa falou. A questão de comidas açucaradas e gordurosas vai entrar daqui a pouco. Então, quando é tudo, é geral e principalmente bastante comida, então é porque eu preciso ser forte, eu preciso estar forte. Então, provavelmente, vem de conflitos que eu não pude evitar. Muitas vezes, assim, por exemplo, quem foi abusada, né? Uma mulher que foi abusada e eu não pude evitar porque eu sou mulher, eu sou mais fraca, né? E eu queria, então, da próxima vez, eu quero estar mais forte. Né? Se isso acontecer uma próxima vez, eu preciso estar mais forte. Outro exemplo pode ser, por exemplo, eu não queria casar, mas eu tive que casar porque eu engravidei. Ou não necessariamente eu, ou minha mãe, alguma mulher da família, né? Então agora eu preciso ser forte para dar conta disso. Eu não queria casar agora, né? Isso para mim não estava nos meus planos, mas eu engravidei, agora eu preciso casar. E aí assim, esses tipos de sintomas, você pode saber se é seu ou se por exemplo, da mãe ou de alguém, né, do seu sistema, por quando começou esse sintoma. Desde a minha menstruação eu sempre tive isso. Se desde da primeira menstruação eu sempre tive isso, então provavelmente, ou exceto no caso de um abuso, né, que pode ter acontecido da infância, mas provavelmente foi algo que você trouxe aí da sua mãe, né, de crença, do sistema familiar. Ou pode ser, né, que... lá, ó. Né, a Anis está falando que quando usava anticoncepcional de uso contínuo, era bom porque não tinha as cólicas e nem outras dores físicas, mas os sintomas emocionais tinha normalmente, E então, por exemplo, né, um outro exemplo, uma mulher que foi abandonada pelo marido e ela precisava dar conta de tudo, ou mesmo que ela não tenha sido abandonada, mas que o marido, sei lá, não trabalhava muito, não era, né, não, era mais pacato, e ela que precisava correr atrás de tudo, ela que tinha que dar conta de tudo, né? De repente ela se separou e precisou cuidar desses filhos sozinhas, e aí então ela precisa o quê? Ela precisa ser forte. E se eu preciso ser forte, o que eu preciso? Engordar. Preciso comer. E essa é uma das causas, inclusive, da obesidade, tá? Aquelas pessoas que, né, engordam muito e não conseguem emagrecer, às vezes mesmo fazendo dieta, fazendo exercício, né, não conseguem emagrecer, porque eu preciso ser forte. E aí vamos pensar, por exemplo, eu tenho 2 animais lá lutando, né, numa briga ali. E um é magrelinho, fraquinho, e o outro lá todo parrudão. Qual é o que tem mais chance de ganhar essa luta? Né? Então eu preciso ser forte. E aí isso é uma crença, mas que pode ser familiar ou pode ser eu, porque pode ser, né? Por exemplo, antes de eu me separar eu não tinha, e depois que eu me separei eu comecei a ter essa questão de compulsão alimentar no período pré-menstrual. Então, aí é porque toda vez que eu entro, né, em contato com o meu feminino, aquele conflito é reativado e eu preciso me proteger, eu preciso estar forte. E aí, se eu preciso estar forte, então eu preciso comer muito. Se a vontade é comer mais doce, né, e aí doce ou a questão de comida... Pois é, né, Drica? E realmente você precisa ser forte, né? Será que você precisa ser tão forte assim? Né? A gente precisa se dar ao luxo de, né, nós fomos criadas como sexo frágil, né? E frágil, como eu disse, frágil de que eu preciso ser protegida.
Ah, mas eu não encontro ninguém que me proteja. Será que eu não encontro ninguém que me proteja ou é porque eu não me permito encontrar? Eu não permito que me protejam, porque eu tenho medo de perder essa proteção, porque eu não fui protegida e agora eu não quero passar por essa dor de novo, né? Então tem muita coisa aí pra gente pensar. Mas continuando aqui a questão de quem tem a compulsão especificamente por doce. O que o açúcar traz pra gente? Energia, né? Então, qual é o conflito que você passou que você precisava ter muita energia para dar conta daquilo, né? Não tô dando conta, sabe? Aquela questão assim de, ai, parece que as minhas forças foram completamente sugadas, então eu preciso de energia. E aí, se eu preciso de energia, eu preciso do quê? Doce. E aí vem o chocolate, né? Também porque o chocolate, por conta da cafeína, né? Então isso vai me deixar mais ligada, né? Vai trazer a questão da energia. Então também, e aí mais uma vez, pode ser né, algum conflito que eu passei e pode ser algum conflito que eu já trouxe aí no meu sistema familiar, tá? Comer em excesso, então, via de regra, é isso. E eu já quero emendar aqui, porque às vezes pode estar associado à retenção de líquido, né? Porque às vezes tem mulheres que no período. Só um minutinho, deixa eu ligar aqui a luz que tá ficando um pouquinho escuro. Pode ser que algumas mulheres ganhem peso, né, durante aí, ó, um monte de gente dizendo, né, ser forte é o meu problema, eu sempre precisei ser forte. E às vezes, gente, esse ser forte pro nosso organismo. Espera só um minutinho. Só. Não tô conseguindo ligar aqui a minha luz. Tá ficando escuro já. Deixa eu ligar a outra aqui. Espera só um pouquinho, gente. Ah, consegui. Deixa eu tomar o contato aqui mesmo. Pronto, melhorou. Então, tá. Então, essa questão de ser forte, né, eu entendo que geralmente foram situações muito difíceis, que principalmente na infância, né, a gente traz e que aí a gente vem com isso de que eu preciso ser forte e biologicamente o nosso corpo entende que ser forte né, precisar ganhar peso. Mas tem como a gente olhar para isso e ressignificar isso para o nosso corpo entender que não é assim, né? Que o ser forte não precisa necessariamente ser assim, tá? Na terapia pode ajudar. Me perdi, onde é que eu tava? Da retenção de líquidos, né? Porque geralmente a adolescente nos acusa, Fábio. Então, geralmente, quem tem esse problema de compulsão pode ganhar até um peso durante, né? Ganhar uns quilinhos ali durante esse período e depois o apetite volta a. Então, o corpo não entende, sabe? É o inconsciente que precisa entender para mandar a mensagem para o corpo. Por isso que a gente precisa da terapia. Então, essa questão, né? Às vezes a gente ganha peso, depois a gente diminui, volta para alimentação normal e aí a gente emagrece de novo. E às vezes esse ganho de peso pode não ser necessariamente pela comida, mas pode ser pela retenção de líquido. Tem mulheres que têm inchaço, né? Tem mulheres que às vezes e aí esse inchaço ele pode ser geral, ele pode ser só nos pés, ele pode ser nas mãos, ele pode ser nos seios, né? Muita mulher sente assim o seio inchado e dolorido durante essa época, né? E aí
Isso indica o inchaço em si, é porque os canais coletores do rim, né, que são canais ali responsáveis por drenar essa água do nosso corpo, ele não tá funcionando, ele tá ali com algum conflito. E o conflito que afeta, né, os tubos coletores dos rins são os conflitos de abandono. Né? Então, por exemplo, a mãe que foi abandonada pelo pai, e aí a criança, né, já sentiu esse abandono. E aí a gente chama até de conflito do refugiado, que é aquela situação assim de eu me sinto perdido no meio do nada, sem saber para onde eu vou. E aí vamos pensar, se eu tô perdida no meio do nada, né, meu mundo desabou, e aí eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de água, né, para eu não morrer de fome ali no meio. Tô sem teto, meu mundo desabou, né? Aí eu vou precisar, principalmente para sobreviver, de água. Então, o meu organismo, ele começa a reter essa água, né? Aí o rim começa a reter essa água como uma reserva, sabe? E aí vem esse inchaço, tá? Ah, e aí, por exemplo, e aí isso pode vir do quê? De uma notícia, né? Pode ser, nesse caso, né, do abandono, ou pode ser a questão do que eu acabei já falando também, do desabamento de existência, né? Eu recebi uma notícia que eu penso assim, nossa, meu mundo acabou, meu mundo caiu, né? Então, quando eu tenho esse sentimento de desabamento de existência, então também entra aqui essa história. E aqui eu posso pensar, por exemplo, naquele mesmo exemplo que eu dei lá no início de uma perda, né, de alguém que morreu, por exemplo, eu posso entender, e aí quando eu sou criança, é muito comum as crianças entenderem a morte de alguém, principalmente quando é pai, mãe, alguém muito próximo, como abandono, né, a criança ainda não tem o racional formado ainda, e aí, ó, a Anice está falando que ela faz muita drenagem linfática né, em mulheres com retenção de líquido durante a TPM, né? Então, ó, dica aí também, quem precisar, né? Incorpora estética e bem-estar, a Anice procura aí para ajudar aí numa drenagem linfática. Então, assim, aquela sentimento, isso mesmo, né, Deus, ó, ficou mal, subiu na balança com, né, 3 quilos. Essa notícia da morte, uma criança, às vezes, ela não entende direito ainda o que é a morte, ela pode se sentir abandonada. Se ela se sentir, ela pode ficar com raiva, se ela ficar com raiva, ela vai ter a irritabilidade, ela pode se sentir abandonada, e se ela se sentir abandonada, ela vai ter um inchaço, né? Então, assim, dependendo de como o mesmo fato pode causar conflitos diferentes, dependendo da percepção que cada um teve daquilo, tá? Então, o desabamento de existência é essa. E aí, esses casos são aqueles casos, então, por exemplo, inchaço no pé, nas pernas. Para que serve as pernas e os pés? Para eu caminhar, para eu tomar uma direção. Então, quando eu tenho esse sentimento de meu mundo desabou e eu não sei para onde ir, eu não sei que rumo tomar, então o que vai fragilizar vai ser essa retenção de líquido, ela vai ser maior nas pernas e nos pés. Agora, quando é nos seios, né? É um conflito no sentido de eu me sinto capaz de nutrir alguém. Porque para que serve o seio? Né? É para nutrição de um filho. E aí eu me sinto capaz de nutrir. E aí pode ser, por exemplo, no mesma questão do fui abandonada pelo marido, eu posso sentir como meu mundo desabou, eu posso sentir como raiva, eu posso sentir como traição, ou a minha preocupação maior pode ser, e agora? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Né, se eu tenho filhos. Como é que eu vou cuidar dessas crianças? Eu preciso. E aí eu posso tanto comer, ter a compulsão, porque eu preciso ser forte para dar conta de tudo isso sozinha. Eu posso ter a irritabilidade, porque eu fiquei com raiva. Eu posso comer em excesso, porque eu preciso ser forte, como eu já falei. Eu posso ter a retenção de líquido em geral, porque eu não sei que rumo tomar. E eu posso ter o inchaço no seio, porque
eu não sei como que eu vou cuidar dessas crianças agora, como que eu vou nutrir meu filho? E aí, e assim, eu tô falando filho, mas às vezes pode ser algum outro conflito que eu não sei como é que eu vou nutrir, né? Cuidar e proteger pais, amigos, irmãos, né? Alguns amigos muito chegados, e eu não consigo nutrir, cuidar, proteger, né? Então, esse tipo de conflito, eles vão levar a esse inchaço no seio daí, tá? Muito bem, retenção de líquido, é isso. E aí também, né? Isso tudo, gente, quando eu tô falando. Aí, tá vendo, Gigi? E aí pode ser que, ó, a Gigi tá falando, quando eu tive a primeira menstruação, descobrimos que meu pai tinha outra família, sempre tive essa dor no seio. Então pode ser que essa dor não tenha sido nem sua, pode ser que você, que tenha sido um sentimento da sua mãe, né? De agora, ele tem outra família, e como que eu vou fazer com os meus filhos? E aí você tenha sentido isso por ela, você tenha, né? Ou você mesma tenha tido esse medo de agora, como é que a gente vai se nutrir, né? Como é que a gente vai né, ter, e aí assim, essa questão mais até financeira mesmo, né, e pode ser até a proteção, pode ser não só, pode ser tanto o nutrir no sentido de financeiro, né, de sustento financeiro, como a proteção, de me sentir totalmente desprotegida, porque eu não tenho mais agora essa figura que era o protetor, né, da família. Bom, era isso, basicamente. Eu tô falando aqui assim, meio rápido, gente, porque a gente já estourou nosso tempo faz tempo, né? Mas pode. Então eu vou precisar acelerar aqui. Mas se em algum momento vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir fazendo aí, tá? O próximo sintoma, que também é muito comum, são as cólicas, né? E aí, as cólicas, basicamente, elas têm o sentido de medo de engravidar ou de não engravidar. Então, assim, aquelas mães que... por exemplo, uma criança que sempre ouviu engravidar antes do casamento é feio, é pecado, é imoral, né? Então, é perigoso engravidar. Ou seja por conta disso, ou seja porque é perigoso engravidar, porque eu perdi, né? Aqueles outros. A Dilsa tá falando, quando eu fiquei menstruada foi depois da separação dos meus pais. A minha mãe nos deixou com meu pai e ele não sabia como falar, como agir. Eu sempre tive cólica e muita dor nas pernas. Então, olha só, a cólica, né? E é disso que eu vou falar agora. Então, a cólica, olha, você perdeu, né? A sua mãe te deixou. Então, o que o seu inconsciente pode ter sentido? Que é perigoso ter filho, porque depois a mãe abandona. E aí, então, é perigoso eu ter filho. Eu tenho medo, e às vezes, inconscientemente, principalmente se a gente julga muito, tá? Quando a gente julga ou o pai ou a mãe que abandonou, por exemplo, a gente pode inconscientemente, a gente ter um medo eu ter filho e eu repetir isso, e eu abandonar também. Então, eu não quero repetir isso, então eu não quero ter filho. Ou então eu posso ter me sentido culpada porque eu não fui boa o suficiente e a minha mãe não me deixou e a minha mãe me abandonou. Então ter filho é ruim porque é tão ruim que minha mãe me abandonou, minha mãe não quis, né? Então depende muito de como foi o sentimento, mas via de regra é esse sentimento de que eu tenho medo de engravidar. Né? Ou então, ao contrário, alguém teve algum problema de infertilidade e aí eu tenho medo de não conseguir engravidar, porque a cólica ela está muito relacionada ao útero, né? A cólica elas são cãibras no útero. E o útero é o nosso primeiro ninho, né? Ele representa a nossa casa, ali, a nossa primeira morada, o nosso primeiro ninho. Então, esse medo, né? E o engravidar, o ter um filho, ele simboliza muito pra gente o eu construir o meu ninho, né? Eu construir, então, o medo de construir fora do tempo, ou de não construir, ou construir porque é perigoso, né? Ou de não construir esse ninho, então
pode dar as cólicas. E por isso que muitas mulheres, né, principalmente quem tem medo de engravidar, que engravidar é perigoso, então por isso que a maioria das mulheres que tem esse medo de engravidar, consciente ou não, quando toma o anticoncepcional, qualquer método contraceptivo, elas param as cólicas. Por quê? Daí eu tô tomando o anticoncepcional, não tem mais perigo de engravidar, agora eu tô protegida contra isso, então eu não preciso mais ter medo. Resolvi esse conflito, entenderam? Então é por isso que muitas vezes, quando eu tenho daí um contraceptivo, então sempre que as minhas dores estão relacionadas, qualquer sintoma que seja, tá? Que ele está relacionado com esse conflito de que é perigoso engravidar, quando eu uso um método contraceptivo, a menos que, porque às vezes a gente fala assim, mas será que é 100% seguro? Ainda assim eu fico com aquele medo, aí eu posso continuar tendo sintoma. Mas se eu fico tranquila que com aquele método ali eu não vou engravidar, né? O risco é muito pequeno, e se eu fico tranquila em relação a isso, então os sintomas desaparecem por quê? Foi o hormônio do anticoncepcional que fez isso? Não, foi o conflito que foi resolvido no seu inconsciente, tá? Aí, então, basicamente é isso a cólica. Aí, a gente falou, por exemplo, da irritabilidade, mas tem pessoas que a alteração de humor não é o ficar irritada. Tem pessoas que elas ficam triste, melancólica, sensível, chora à toa, né? Tá lá vendo um filme de comédia e tá chorando, né? Baixa autoestima. Então, tem pessoas que na época da TPM, eu sou... se acha o cocô do cavalo do bandido, né? E isso vem, geralmente, então, dos conflitos de desvalorização por ser mulher, né? Então, por exemplo, uma mulher que... na gravidez o marido não procurava tanto, então ela se sente feia, ela se sente desvalorizada, ou naquelas questões de que mulher, quando na próxima geração eu quero ser homem, porque ser homem é muito mais fácil, porque ser mulher, a mulher não é valorizada, né? Então quando eu me sinto desvalorizada por ser mulher, e de novo, pode ser algo meu ou transgeracional ou do meu sistema familiar, então eu vou ter esse sentimento de baixa autoestima, de tristeza, né, até ali uma mini depressão, né? E pode ser também, lembra que eu falei daquela questão da perda de alguém, né, envolvendo lá o ovário? Então pode ser que eu tive, quando morreu alguém, eu me senti abandonada e eu vou ter inchaço, pode ser que eu senti raiva e eu vou ter irritabilidade, ou pode ser que eu congelei na fase ali da tristeza, que eu fiquei muito triste. E aí, toda vez que eu entro em contato ali, que o meu ovário tá sendo ativo, ali, ó, sempre falei isso, na próxima vida quero vir homem, pois é. Só que olha só, né, os homens não têm o privilégio de gerar uma vida, né, gente? Isso não tem. E quem disse que a vida deles também é fácil, né? A gente vê o nosso lado, mas a gente nunca viveu o lado deles para saber, né? Então, mas isso é outra história que eu vou pincelar ali rapidamente, porque a gente tá correndo já quase 1h30 de live. Vamos lá. Enxaquecas. A enxaqueca também é outro, né, bem comum. E a enxaqueca basicamente é desvalorização. Alguns desses assuntos, alguns desses temas, gente, eu tenho vídeos, eu tenho posts, eu tenho lives aí, né, gravados já falando, e tudo se aplica aqui, né? Então, o sintoma, o conflito que leva aquele sintoma é o mesmo, seja pela TPM ou não. O que difere é que aqui os conflitos eles são diretamente relacionados com o fato de eu ser mulher, né? Então aí vai, porque às vezes assim eu me sinto desvalorizada, mas não por ser mulher, eu sinto-me desvalorizada porque, sei lá, eu sinto que meu pai não me ama, que minha mãe não me ama, né? Qualquer coisa nesse sentido, e eu me sinto desvalorizada, e isso vai me dar, por exemplo, uma enxaqueca. Mas aqui é relacionado, essa desvalorização é por ser mulher, né? Então aí
vem a desvalorização. E aqui eu quero até aproveitar para contar o meu caso, por exemplo. Eu sentia cólicas. E desde pequena, né, eu sempre ouvi aquela história de que engravidar antes do casamento é pecado, né, é imoral, não pode. Então, assim, eu tinha muito medo mesmo, né, eu tinha muito medo, mesmo antes até de menstruar, que um dia eu ficasse grávida antes de casar. Então, desde que eu comecei a menstruar, eu tinha cólica, que no começo era fraquinha e depois ela foi aumentando, né, e quando eu comecei a tomar anticoncepcional, minhas cólicas acabaram. Porque é aquilo que eu falei. Nossa, agora, né, não tem mais perigo, não corro mais esse risco, não tenho mais cólica. Só que pouco tempo depois, eu tava tomando anticoncepcional, ainda era solteira, tomava escondido. E aí, minha mãe encontrou um anticoncepcional, a cartela na minha bolsa. E aí, né, foi aquele auê, né? Pra que isso? O que você tá fazendo? Né? E aí eu me senti completamente desvalorizada. Aí eu passei a ter o quê? Dores de cabeça. Que no começo eram fracas. E detalhe, a minha dor de cabeça era aqui, ó. Não era inteiro, era só aqui, nessa parte do meu lado esquerdo. E aí, o lado esquerdo é o lado do nosso corpo que representa os conflitos com mãe ou filho. Isso porque eu sou destra, né? E aí, assim, quando eu falo de destra, não é a lateralidade motora, não é o lado que eu escrevo, é a lateralidade cerebral, é o lado que eu funciono mais no cérebro, tá? E às vezes coincide, a maioria das vezes coincide com a lateralidade motora, mas nem sempre. E para você saber se você é destra ou canhota, é só bater palma. Quando você bate palma assim, ó, é como se você estivesse aplaudindo, você vai perceber que uma mão, geralmente ela bate por cima e ela faz mais força. Essa mão, ela recebe, ela tá só apoiando. E a que bate é essa aqui, ó, no meu caso, né? Até porque, assim, ó, eu tô batendo aqui, meus braços estão aqui, relaxados, normais. Se eu for tentar bater assim, olha como que eu tenho que fazer com o meu braço, né? Não é a forma mais confortável para mim. Então, a mão que bate por cima é a minha direita. Então, eu sou destra. Para quem é destra, o lado direito do corpo representa os conflitos com parcerias e o lado esquerdo representa o conflito com mãe ou filho. E quando eu falo parceria, o primeiro parceiro da vida é o pai. Depois, aí vem chefes e aí entra naquilo que eu estava falando também, né, essa questão da parceria. Depois vem irmãos, vem chefes, professores, colegas, amigos, e aí não só masculino, né? Pode ser uma amiga, pode ser uma irmã, pode ser uma chefe, né? Mas todos aqueles relacionamentos que na verdade não são mãe ou filho, né? E isso para quem é destra. Se você for canhota, é o contrário. Lado esquerdo, parceria, lado direito, mãe e filho. Então, como eu sou destra, o meu lado esquerdo representa conflitos com mãe ou filho. E aí eu sentia essa desvalorização. Então, quando minha mãe, né, me falou um monte de coisa por ter encontrado ali o anticoncepcional na minha bolsa. E aí eu tinha enxaqueca aqui. Então, toda vez que eu tava para menstruar, era como se o meu inconsciente lembrasse daquela desvalorização. E aí eu tinha a enxaqueca, tá? Depois que eu casei, eu não tive mais enxaqueca. Conflito resolvido, né? Então, assim, é lógico que na época eu não sabia disso, mas hoje, quando eu vejo, eu falo, nossa, né? Como isso faz sentido. Tá, então falamos de irritabilidade, de comer em excesso, de tristeza, de enxaqueca, de cólica, de retenção de líquido. E aí tem alguns outros que são menos frequentes, mas que podem, né, acontecer também. Dor nas costas, né, principalmente na região do lombar. E essa dor nas costas, às vezes, desce para as pernas, né? A dor nas costas, ela tem a ver com desvalorização também, mas é uma desvalorização no sentido de impotência, de eu queria me mover nessa situação e eu não consigo me mover. Então, eu me sinto paralisada, eu me sinto impotente diante daquilo e eu preciso me curvar, me submeter. Sabe, fazer uma reverência? Sabe quando um súdito tem que fazer uma reverência ao rei? Qual é a parte que ele move
é justamente a lombar. Então, é nesse sentido de eu tenho que me submeter à autoridade de alguém e que eu me sinto desvalorizada, né? E desvalorizada novamente por ser mulher. E aí, então, eu posso ter essa dor nas costas. Se ela irradia para as pernas, ela pode ter essa conotação, pode ter esse mesmo indicativo que eu falei da enxaqueca. Perna direita, para quem é destra, parceria. Perna esquerda, para quem é destra, mãe ou filho, tá? E se for nas duas, então é uma desvalorização no geral e é nesse sentido de eu não posso caminhar, eu não posso me mover, eu não sei que direção tomar, me sentir... Então, por exemplo, a mãe que foi abandonada, né, pelo marido, e aí se sentiu perdida, se sentiu desvalorizada e sem saber que rumo tomar. Então, ela vai doer a coluna e as pernas, tá? Algumas pessoas têm náuseas, né? Tem o enjoo, chega a vomitar ou não. E o enjoo tem a ver com contrariedade indigesta, aquilo que eu tô tentando digerir, mas não tô conseguindo, e geralmente tem a ver com o território, né? E aí o território para a mulher, principalmente, primeiramente ao lar, né? Os filhos, a família, né? Para quem não tem filho ainda, mas a família em si, né? O meu território, o meu lar, e às vezes então, eu tô sentindo invadida, aquilo tá me causando raiva, então eu não tô conseguindo digerir isso. Eu até tentei engolir, mas agora eu não tô conseguindo digerir isso, sabe? E tudo a ver com a feminilidade, o fato de eu ser mulher. Desarranjo intestinal, então algumas podem ter prisão de ventre e outras podem ter diarreia. E aí o intestino, ele tem, se for a prisão, é algo de feio, de sujo, que eu não tô conseguindo, eu tenho que segurar a barra, né? Por eu ser mulher, eu tô passando por conflito, ou eu passei, né, por algum conflito por ser mulher, de algo que é feio, e até o fato de eu não achar que a menstruação é ruim, né? Então eu achar que a menstruação é feio, é sujo, mas eu tenho que segurar a barra, né? Porque eu sou mulher, eu não tenho outra opção. Então ele pode me dar a prisão de ventre quando eu entro em contato com isso. E se for a diarreia, então, ou é porque eu não consigo assimilar isso, eu não consigo aceitar, isso é difícil para mim assimilar, sabe? E aí, então eu tenho a diarreia. Ou algum conflito em que eu tenha passado muito medo, por ser mulher, eu passei muito medo. E aí, também pode dar diarreia. E por último, acne, né? Tem... Aí, ó, tá vendo, né? É muita dor, né? É muita dor disso. Acne, algumas mulheres no período, né, menstrual, então tem mais acne. E a acne, não só no período menstrual, qualquer período, ela tem a ver com conflitos em que eu senti um ataque à minha imagem. A minha imagem foi atacada, né? Foi denegrida por alguma forma, uma sujeira que fizeram contra mim. E aí eu tenho, né, as acnes, então. E aí, né, novamente, se é no período de TPM, então esse ataque é pelo fato de eu ser mulher, tá? Então tá, a gente descobriu o que é, lá, ó, hérnia de disco, né? Desvalorização profunda, Dilsa. Profundamente desvalorizada e sem saber, né, se é com o pé direito, eu não sei se você é destra ou canhota, mas se você for destra, em relação a parcerias, né, pai, né, tudo aquilo que não for mãe ou filho, tá? E aí provavelmente não é um conflito só, tá? É algo que talvez você tenha passado desde criança e que foi se repetindo com a mesma conotação, esse mesmo sentimento de desvalorização durante toda a vida. E aí tá, então a gente falou das causas e agora o que pode ajudar, né? Como é que eu posso, então, o que eu vou fazer? Então, para resolver de vez, é encontrar o conflito e fazer uma ressignificação. Eu consigo fazer isso sozinha? Encontrar o conflito depois de tudo isso que eu falei, provavelmente você vai conseguir.
Fazer a ressignificação, talvez você consiga. Eu vou dar algumas dicas aqui, mas é algo mais difícil, porque quando é da gente, a gente às vezes não consegue enxergar uma outra possibilidade de ver aquilo, né? Porque o que é o ressignificar? É o dar um novo significado para aquela situação. É olhar aquela situação por outro ângulo, por algo, como se eu tivesse que olhar aquilo e ou entender, aceitar, ou conseguir enxergar, principalmente se for possível, conseguir enxergar algum ganho que eu tive, algum aprendizado que aquilo me trouxe, né? Tirar algo de positivo daquilo. E aí, às vezes a gente consegue, mas nem sempre. E aí, né, o ideal é você buscar uma ajuda, né? Buscar uma terapia para isso, tá? Esse é a solução definitiva. Mas tem outras coisas que mesmo depois que a gente fizer isso, como é uma vida inteira ali olhando para esse feminino, excluindo esse feminino, né? Então a gente precisa também ajudar a entender, né? A olhar esse feminino com outros olhos, né? Então, por exemplo, eu falei lá no início, não sei se todas estavam aqui, mas eu falei no início dessa diferença de homem e mulher. Então, ser mulher, somente nós somos capazes de ter uma vida dentro da gente. Então, gente, olha, né, o que Deus nos presenteou, né? Então, é muito especial, né? É muito. Então, começar a olhar o ser mulher como algo bom, né? E aí, se conectar mais com a sua feminilidade, com o seu feminino. E aí, alguns movimentos que podem te ajudar por exemplo, o autocuidado, né? E aí, até onde eu estava falando da questão de, eu estava muito no masculino, né? Então, assim, se permitir se maquiar, né? Cuidar mais de você, né? Uma sessão de massagem, né? Essas coisas que vão te deixando, te valorizando mais, se olhar mais no espelho, começar a ver a beleza que há em você, né? Começar a se apaixonar por você, se conectar com você e com o seu feminino, né? Então isso vai te ajudando. Tem algumas coisas tem alguns óleos essenciais que pode ajudar a estimular esse feminino, né? Então, por exemplo, o óleo de gerânio, o palma rosa, a doTERRA tem até um mix que ele é próprio para tanto para menopausa como para essa área. Ele tem um mix de vários, né? Tem gerânio, tem ylang-ylang, tem várias, não lembro de todos agora, mas assim, que vai te ajudar também a estimular essa sua feminilidade. Então, são recursos externos que você vai começar a ajudar, que vai começar a fazer para auxiliar, não só, né? Lógico, o primeiro movimento é interno, mas essas coisas de fazer, né? Do externo também, não tem espelho em casa. Então, mas você não precisa ver mais nada do que o seu rosto, viu, Dilza? Você pode olhar no fundo dos seus olhos e olhar todo dia e simplesmente, se isso é difícil para você, começa com o seguinte: todos os dias de manhã você olha no espelho, olha nos seus olhos e diga: eu vejo você. Isso já vai fazer uma diferença enorme. E aí você pode aproveitar e fazer uma limpeza, né, no seu rosto, né, passar ali um creme, se cuidar, né, se valorizar. Aí, outra coisa, né, a Anice ali, da Incorpore Estética Bem-Estar, tá falando, a massagem, ela aumenta a autoestima, né, ela cuida, e aí, ela já usa esses óleos, né, então você, né, fazer ali uma massagem, se cuidando, né, nesse período, e isso, e olha só, a massagem é legal, porque além de... Miss Lei, obrigada, né? A Miss Lei tá falando, se precisar de ajuda, a Sônia é a pessoa que eu super indico, me ajudou muito com problemas de enxaqueca de anos. Ai, que bom, Miss Lei, fico muito feliz, obrigada. Verdade, Anice, super fechado, tá? Eu já tinha pensado em te fazer o convite, fechou, vamos fazer uma live juntas sim.
E aí, assim, a massagem, ela é legal porque além desse autocuidado, que ela vai estar usando ali esses óleos que estimulam, né, a feminilidade, ela vai estar te produzindo uma sensação de bem-estar, né? Ela vai estimular a produção de serotonina, de endorfina, né? Desses hormônios do bem-estar que vai diminuir o cortisol, a adrenalina, aqueles hormônios da tensão que você estava ali liberando naquele período que você estava achando que era chato, que você estava em conflito, mesmo que inconsciente. Então, massagem é ótimo. E aí, para quem tem a questão, por exemplo, da retenção de líquido, então, você, ao invés da massagem relaxante, você pode fazer a drenagem, né? A drenagem linfática que já vai te ajudar bastante. Inclusive, a drenagem é algo que eu indico até depois das sessões de terapia, né? Para quem pode, quando faz uma sessão de terapia, a gente elimina muita toxina no corpo. E aí, às vezes, até a gente tem alguns sintomas. Quem tá aí que já passou por uma sessão sabe que depois a gente fica assim, parecendo que passou um trator em cima da gente, porque era muito peso que a gente vinha carregando e que a gente libera, e é muita toxina que o nosso organismo vai liberando com tudo isso. E aí uma drenagem linfática ajuda um bocado a acelerar esse processo de autocura depois de uma sessão de terapia, tá? Nananana, que mais? A atividade física também, né? Uma atividade leve aí no período pré-menstrual, algo que você goste, que você sinta prazer, porque quando você faz uma atividade física, também, né? Você tá aí liberando a endorfina, a serotonina, então isso vai te ajudar a balancear um pouco tudo isso, né? Basicamente é isso, né? O autocuidado, né? Você olhar para você mesma, você, né? Desde ali de passar um creme no rosto, de cuidar de você, de olhar para você, porque às vezes a gente se sente tão desvalorizada que a gente acha que a gente não merece, né? A gente cuida, ou às vezes a gente vive tanto cuidando do outro e não se permite olhar para a gente mesma. Então, e às vezes a gente se acha inferior, se acha desvalorizada por ser mulher. Então, gente, essas são algumas dicas de como você pode ir aí externamente se conectando com o seu feminino, né? Te ajudando e começar a olhar o ser mulher como uma coisa prazerosa, como uma coisa bonita, como uma dádiva e não como um peso. Né? Então, quanto mais você se conectar com esse feminino, aí você vai entendendo também que a menstruação não é algo feio, sujo, não, é algo lindo, porque é como eu disse lá no começo, eu estava conversando com uma amiga outro dia e ela falou, eu achei lindo que assim, o homem, por exemplo, eles não têm nada que marque a transição de menino para adulto. Talvez seja até por isso que tenha muito homem aí velho já que parece um moleque, né? que eles não nos ouçam. Mas nós temos, né? A menstruação, ela é aquele marco, né? De transição de menina para mulher. Então agora você é mulher, né? E aí, ó, né? Cuido dos outros, esqueci de mim. Então a menstruação é esse marco. Então é como se fosse assim, além de ser um marco, né? Agora eu sou mulher, então também é um pacto de sangue que a gente renova a cada ciclo com o nosso Criador, de que sim, eu aceito esse presente de gerar uma vida, de ser uma geradora de vida, mesmo que nesse momento eu não tenha gerado, mas sim, eu tenho essa capacidade, né? E quando eu tenho ali uma menstruação reguladinha todos os meses, isso é o sinal de que eu tô prontinha para isso, que no momento que me for conveniente, que for melhor, né, que eu quiser, ou que Deus achar que é o momento certo para mim, eu vou gerar essa vida, né? E olhar para isso então como uma bênção, né? Não como algo feio, como sujo. E quanto mais você abraçar isso, e quanto mais você se conectar com isso, né? Olhar para isso dessa forma, os seus sintomas, os seus conflitos vão sendo resolvidos
e automaticamente os seus sintomas, porque os sintomas físicos, não só de TPM, mas qualquer sintoma físico, qualquer doença que a gente tem, é só uma mensagem do nosso corpo dizendo que tem algo dentro da gente que não tá bem, que tem uma ferida emocional que tá sangrando, que não foi curada e que como a gente não olha para ela, ela externa no corpo, sabe aquela coisa que a gente diz que quando a gente se cala, né? Quando a gente se cala as emoções, o corpo manifesta. É exatamente isso, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Para mim, olha, ó, obrigada a você, Drica. A Anis está falando que a maca dela é um divã e eu acredito, é uma oportunidade assim tremenda, né, para estar ali ajudando as mulheres. Né, e ela diz que ama cuidar de mulheres e eu também. Eu atendo homens, eu atendo crianças, mas o que eu mais me conecto, o meu maior público são as mulheres, né? Eu adoro cuidar e ajudar a cada uma se valorizar, porque eu já passei por tudo isso também. Eu também não gostava disso, eu também achava, né? Eu também já disse que na próxima encarnação eu queria vir homem, né? Mas hoje eu aprendi a me amar, primeiramente me amar como ser humano e depois, né, me amar como mulher e essa dádiva, e olhar para mim, né, e me permitir. E aí, quanto mais você for se conectando com isso, mais leve a sua vida vai ficando como um todo. Não só os sintomas da TPM, mas a sua vida como um todo. Tá bom? Gente, muito obrigada, foi incrível. Eu amei estar aqui falando com vocês. Foram 2 horas de live, bati um recorde. Vou tentar deixar gravado agora, tá? E quem né, quiser aí mais informação, né, eu atendo online, tá? Se quiser, mesmo quem não é aqui de Maringá, eu atendo online. Então, quem quiser só bater um papo, só entender como é que funciona a terapia, saber mais coisas, então, né, tô aí disponível, à disposição, pode me chamar no direct, eu passo aí o meu WhatsApp também, a gente bate um papo, tá bom? Muito obrigada, gente. Gratidão.